convosco. Que alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, neste dia que o Senhor preparou para nós, quarto dia da nossa semana do despertar. E o Senhor tem despertado a todos nós, tem nos dado a sua palavra, tem nos alimentado, e eu sei que não será diferente mais uma vez. O Senhor vai falar conosco de tudo que nós podemos viver, sentir. O importante é quando Deus fala conosco, quando nós ouvimos a voz do Senhor e entendemos o que Ele quer. E eu sei que mais uma vez a voz do Senhor vai falar conosco. Quantos estão dispostos a ouvir a voz do Senhor? Deus, levante bem alto suas mãos aos céus. Já pode agradecer a Deus, porque a palavra do Senhor, ela vai se manifestar. O próprio Deus vai se manifestar. Já está se manifestando no nosso meio. A sua presença já está se manifestando aqui neste lugar. Aleluia. Ao cumprimento da palavra que diz que onde há 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus Cristo, ali Ele está no meio do seu povo. Então Jesus está aqui. Não é uma falácia de um pregador para te motivar, mas é a realidade da palavra de Deus. A presença de Jesus está aqui, e aonde Jesus está, os milagres estão liberados para acontecer. O Senhor está manifestando a sua graça e bondade no meio do povo. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui nessa casa, te ouvir e te honrar com a nossa vida. Que o Senhor receba aquilo que nós, na nossa pequenez, podemos produzir ao Senhor em adoração, Pai. Nós queremos que entregar o nosso melhor, Pai. Que te seja agradável, Pai. Que te seja agradável. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Já deu boa noite para quem está perto de você? Já conheceu quem está perto de você? Já cumprimentou essa pessoa? Perguntou o nome se você não conhece? Essa é a oportunidade que a gente tem de fazer isso, conhecendo mais alguém, né? Que está aqui. Hoje nós temos a alegria de receber aqui os nossos irmãos da congregação Recanto Alvorada, né, juntamente com os pastores, pastor Hélio, pastora Meire. E é um privilégio estar aqui. E eu já quero passar a palavra para o Éder, nosso querido amigo, ministro de louvor, de lá da congregação. Seja muito bem-vindo, Éder. Que Deus abençoe sua vida e que Deus te use mais uma vez, como sempre, para a glória e honra do Senhor. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Glória a Jesus. Quantos estão felizes de estar aqui nesta noite? Dá um glória a Deus para Jesus. Esse glória a Deus vai melhorar até o final do culto, eu creio, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Levante as tuas mãos para cima, feche os teus olhos e ore comigo. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. Obrigado por estar aqui, papai, na tua casa. Queremos dar toda a liberdade para ti. Queremos ser instrumento teu e que o céu se abra sobre nós nesta noite. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita em cima nos céus. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nesta noite, podendo adorar e glorificar o teu santo e poderoso nome, Pai. Aqui existem pessoas que vão te adorar. Aqui existem pessoas que já estão sendo despertadas pelo Espírito Santo de Deus. E se alguém ainda não ouviu a tua voz nessa campanha, Senhor, que esta noite seja um despertamento para essa vida, para esta alma, para essas famílias que necessitam de ouvir a tua voz. Enquanto nós começamos a adorar, você vai falando com Deus, você vai buscando a presença do Pai. Eu quero chamar desde já os meninos para me ajudar aqui no vocal. Vamos trabalhar um pouco, né? Chegou a hora. Aleluia. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e reina. Intensifique a tua oração e saiba que é um lugar propício para a presença de Deus operar, para o Espírito Santo de Deus trabalhar aqui. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você vai ser despertado, irmãos. Existem pessoas que já começaram a ser, já foram durante o início dessa campanha, e eu acredito que até o término dela você vai ser impactado pela presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos cantar que nós somos de Jesus, né?
Aleluia, glória a Deus. Das nuvens ele vem, e os reis irão se prostrar diante dos reis. Amém? Parece que vocês estão meio tímidos. É assim mesmo, pastor Leandro? Cadê ele? Vocês estão meio acanhados. Mas vai melhorar, né? Amém? Deixa eu só perguntar, porque eu acho que eu estou um pouco... Tem crente pentecostal aqui? Essa igreja é pentecostal? Estou no lugar certo. Amém? Vamos lá?
dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Você tem confiado nele? Você tem confiado em Jesus? Nós vamos cantar e declarar que nós confiamos nele, porque a nossa vida pertence a ele, e é por isso que estamos aqui. Você está aqui porque você crê numa promessa. Você é salvo em Cristo Jesus, e há uma promessa sobre a tua casa, há uma promessa sobre a tua família também. Aleluia. Sou de Jesus, seguro estou. És minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou. Pois o seu sangue minha alma limpou. O seu sacrifício no Calvário me resgatou. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. A Ele me rendo, posso descansar. Oh, glória. Me guiará. Essa é minha história, a minha canção. Louvo meu Salvador e Rei, o meu coração. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Aleluia, Jesus. Clame ao Senhor. Clamei a Deus, Ele ouviu, me atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu, me atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu, me atendeu. E é por isso que clamei a Deus, Ele ouviu, me atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu. me atendeu, Clamei a Deus, Ele ouviu. me atendeu. E é por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu, me atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu. Me
Você confia em Deus? A intensidade em que você adora demonstra o quanto que você confia no teu Deus. A intensidade da tua adoração revela o quanto você veio entregar a Ele nesta noite, em sacrifício vivo. A intensidade da tua adoração revela a fome que você tem dele. A intensidade da tua adoração revela o quanto que você tem necessidade da presença de Deus. A intensidade da tua adoração revela o quanto que você precisa dele. E nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. O Senhor veio com teu despertamento sobre cada um de nós nesta noite. Há um povo que busca, um povo que adora, um povo que ora, um povo que canta, um povo que louva. Há um povo que ama a tua presença, que ama te buscar em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Nós estamos aqui para te adorar e dizer que tu és o Deus em quem nós confiamos. Louvado e engrandecido seja o teu nome nesse lugar. Ah, papai, que é bom te adorar, como é bom estar aqui. Aleluia. Põe para fora, querido, põe para fora. O Espírito Santo de Deus, Ele passeia por aqui. Quero mais expressão na bateria, eu quero mais. É mais expressão para cima, para cima, para cima, para Jesus. Aleluia, que a unção do Espírito Santo tome esse lugar aqui. Ai, papai querido, é para ti, é toda honra, toda glória e todo louvor. Tu sabes que eu não saio da minha casa para dar meio glória a Deus, para entregar, Senhor, apenas a metade. Ei! Aqui não é lugar de reclamar, aqui é lugar de adorar. Aqui é lugar onde você vem e entra com a certeza que a presença de Deus vai se manifestar. Mais rápido, mais rápido. Xaravacadarabas. Isso. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu Ele está batendo aqui, ó. Eu não vou parar, gastar aos teus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo, eu tenho um fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito
Onde estão os crentes pentecostais que têm línguas como de fogo? Aleluia! Fala em mistério com Deus. Deixa o Espírito Santo queimar teu coração. Eita Deus maravilhoso. Que o leão da tribo de Judá venha rugir nesse lugar. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para quê? As nações em amor. Eu quero ouvir a igreja cantar agora. Que ruja o leão diante da majestade de Jesus. De Davi,
da majestade de Só os despertados. Essa festa no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, E se abre o céu e o teu reino vem. Nossa festa. no nosso Deus, Que os céus fechados se abram. teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Fica à vontade, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Você está na casa do Pai. Eu vi que já começou a mudar a atmosfera aqui. Aleluia. Cadarabaçu e candarabaxá. Quantos estão famintos de ouvir a voz do Senhor nesta noite? som, barulho diferente. É como um vento reverente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. e batiza com fogo, reacende a chama.
Você é batizado com o Espírito Santo? Fale em outras línguas agora. Fale em mistério com Deus. Edifique-se a si mesmo e você vai ver o Espírito Santo trabalhando de uma forma sobrenatural e diferente na sua vida. Esse é o barulho do povo pentecostal. Esse é o barulho do povo salvo, redimido pelo sangue de Jesus. Intensifique a tua oração. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Tua chama em nós. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez. Tua chama em nós. Tua chama em nós. Aviva. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Desperta a igreja do Senhor. Vem nos batizar. A nossa Geração tem lenha pra queimar. pode incendiar. Vem nos batizar. A Nossa nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. vem nos batizar. A nossa Geração tem lenha pra queimar. pode incendiar. Vem nos batizar. Me batiza. Me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Me batiza com fogo. Acende a chama Em mim, em mim, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha nação, na minha cidade, no meu estado, no meu Brasil. Acende outra vez. Oh, aleluia. Aleluia! Ei! Deixa o Senhor mover sobre a sua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Oh, oh, doce Espírito, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo. Você que vai adorar a Deus também com as suas ofertas, com os seus recursos, quero que você separe aí sua semente. Eu quero orar pela tua vida, consagrando as ofertas ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, toda semente lançada, Pai, depositada diante de Ti, Pai, para o Teu reino, Pai,
Que as suas medidas, Pai, as medidas descritas na Tua palavra, se estabeleçam na vida de cada um que semeia 30, 60, 100 por um, para a glória do Teu nome, Jesus. Nós consagramos a Ti no nome de Jesus Cristo, amém? Se você tem uma oferta para trazer, sai do seu lugar, pode trazer aqui na frente a sua oferta. Aleluia. Eu gostaria de já chamar aqui o pastor Elinho, por gentileza. Meu querido amigo e irmão, pastor Elinho, que Deus te abençoe mais uma vez. É um prazer recebê-los aqui. E eu sei que o Senhor vai bradar de novo no nosso coração, amém? A presença de Deus está tão gostosa aqui, né, irmãos? E a palavra dele vai vir também com poder falar sobre nós, amém? Eu quero que você estenda as mãos para cá, abençoe a vida do servo de Deus. Pai, nós te adoramos, Pai, porque nós cremos na Tua palavra, Pai, por isso falamos dela. Usa o Teu servo como sempre, Pai, e fala ao Teu povo as Tuas palavras, no nome de Jesus Cristo. Quantos podem aplaudir o Senhor pela vida do pastor Elinho? Glória a Deus, aleluia. Aplauda Jesus. É para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Prazer imenso poder retornar a essa casa. Agradeço ao meu Deus pelo privilégio a mim concedido de poder servir os irmãos nessa noite com a santa palavra. Meu carinho ao pastor Leandro, pastora Paula, pelo convite. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deixa eu te dar uma boa notícia. Eu estava ali orando, adorando a Deus, e o Espírito Santo falou ao meu coração: diz para esse povo que nessa noite, dia 20/11, a previsão para o São Manuel é céus abertos. É céus abertos. Então eu convido você por um minutinho só a levantar suas mãos aos céus e oferecer ao Senhor a sua melhor adoração. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, Jesus, com todas as minhas forças. Eu te amo de todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Jesus, eu te amo. Eu preciso de ti mais que o ar que eu respiro, mais que o pão que sacia a minha fome, mais do que a água que sacia a minha sede. Eu te amo, Jesus, com todas as minhas forças. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Oh, adorado seja o teu nome. Lindo é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Oh, meu Senhor, nessa semana de despertamento espiritual, eu creio que o Senhor nessa noite há também de nos despertar para algumas verdades da tua palavra. Senhor, que no nome de Jesus, todo cansaço físico, mental, toda fadiga, toda preocupação excessiva seja lançada por terra, e que os corações estejam sedentos pela tua palavra. Fale conosco, meu Senhor, fale conosco, nós queremos te ouvir. Aleluia. Você trouxe a tua Bíblia? Por gentileza, pega na mão a tua Bíblia. Segunda carta de Pedro. Muito obrigado, Deus abençoe. Pode ficar aí, Carlão, por aí. Segunda Pedro, capítulo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos fazer leitura do verso de número 13. Glória seja dada a ti, ó Deus. Achou aí? Ligou tua Bíblia? Segunda Pedro, capítulo 1, verso 13, diz assim: e tenho por justo, enquanto eu estiver
neste tabernáculo despertar-vos-ei com admoestações novamente, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos-ei com admoestações. Amém. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Se o pastor Leandro tivesse a oportunidade de convidar o irmão Pedro para estar nessa campanha, para pregar uma mensagem na semana do despertar, Pedro começaria o seu sermão se apresentando, dizendo: Pedro, servo de Jesus Cristo. A primeira coisa que Pedro apresenta na sua carta é a sua identidade, de quem ele é. Ele reconhece quem ele é em Cristo. Ele não fala primeiramente que ele é apóstolo, ele não fala primeiramente que ele é um discípulo. A primeira coisa que Pedro diz é: Pedro, servo de Jesus Cristo. Se Pedro pudesse trazer nessa noite uma admoestação, uma instrução, uma orientação para despertar eu e você, a primeira coisa que ele iria despertar em mim, em você, é o entendimento de que todos nós somos servos de Jesus Cristo. Eu não sei o que leva ao coração de muita gente querer ser estrela, querer aparecer mais que Cristo. Jesus, ele disse em Mateus 20, 28, dizendo: o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Isso define a missão de Cristo: servir e entregar sua vida em resgate da minha e em resgate da sua. Jesus não tinha dificuldade em servir. É necessário despertar novamente na igreja o entendimento de que a igreja tem que entender que somos servos de Jesus, irmãos. Porque se nós não entendermos isso, haverá dificuldade, bloqueio, barreira no nosso coração para a gente servir no reino de Deus. E eu provo para você isso na prática. É muito fácil muita gente servir aos seus superiores, aos seus líderes, mas as pessoas têm dificuldade para servir aqueles que elas acham que estão no mesmo nível que ela ou são inferior que elas têm dificuldade de servir esse tipo de pessoa. Por isso Jesus disse: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor, porque no reino de Deus o menor é o maior. E se eu e você queremos entender que o melhor lugar para mim e para você está é aos pés do nosso Senhor Jesus, quanto menor eu e você formos, maior Jesus será em nós. Quando você pega a instrução de Paulo na carta de Filipenses ao capítulo 2, ele diz assim no verso de número 5: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se usurpou, querendo assumir a semelhança de Deus, mas antes se esvaziou de toda a sua glória. Preste atenção nisso: assumindo, ninguém o obrigou, assumindo a forma de servo, se tornando semelhante aos homens. E olha o resultado disso, também Deus o exaltou, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Oh, aleluia!
servo, e Deus o exaltou. E Deus o exaltou. Não existe um nome acima do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus quebra as algemas espirituais, despedaça o jugo, quebra todos os aguilhões do inferno e de Satanás. O nome de Jesus é sobre todo nome. Então eu convido você a um minutinho só declarar: Jesus, 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 nome lindo, nome santo, nome bendito, nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Você pode dar glórias ao nome de Jesus? Glórias ao nome de Jesus. Perguntaram ao nosso querido e saudoso pastor Ciro Pereira do Lago: pastor, qual é o título que o senhor gosta de receber, de ser chamado? O senhor gosta de ser chamado de reverendo? Ou o senhor gosta de ser chamado de pastor? Ele disse assim: me chame servo de Jesus Cristo. Eu creio que os irmãos que lembram do circular, o livro, a revistinha, o livreto que era dado na Santa Ceia, os irmãos lembram? Lá naquele livrinho estava lá: servo de Jesus Cristo. Perguntaram para o escritor e pastor Lério Titus, marido da David Tito, que a maioria das irmãs aqui conhece: pastor, o senhor se intitula como apóstolo? O senhor se intitula como doutor, como mestre, como profeta? Como o senhor se intitula? Ele disse: apenas servo de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O pastor Arlo Carvalho, ele disse o seguinte: seja sempre um servo de Cristo, porém nunca um escravo do mundo. Martim Lutero dizia: eu, servo do Senhor Jesus, preguei, ensinei, mas quem fez tudo foi a palavra. Oh, glória a Deus, é a palavra do seio da igreja. Ele disse: eu preguei, eu ensinei, mas quem operou no meio da igreja foi o poder da palavra, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, ela é tão poderosa a ponto de dividir células e medula, espírito e alma. Por que espírito e alma? Espírito está na realidade da fé, alma está na realidade do sentimento. A palavra de Deus vai lá no íntimo e separa, e o cristão passa a não andar mais pelo sentimento, pelas emoções, ele passa a andar pela fé, e o justo anda pela fé. É na palavra, é na palavra. Servo de Jesus Cristo. Escute, se Pedro tivesse a oportunidade de apresentar o tópico número 2, o primeiro ele dizia: Pedro, servo do Senhor Jesus. Desperta a igreja, desperta, sejam servos do Senhor, que não haja em nós dificuldade, irmãos, dificuldade. Eu lembro que o primeiro ministério que a mim foi confiado foi arrumar o banco da congregação do Jardim Caíras. Não era recepcionista na época da juventude, não tinha cargo nenhum. E o irmão Julinho, 3 horas, 4 horas da tarde, ele ia toda a tarde para arrumar o banco. Na época dos bancos, os irmãos lembram? Na época daqueles bancão maravilhoso, que doía que só. Na época daqueles bancos, 3 horas, 4 horas da tarde, o Julinho ia para lá para arrumar os bancos da congregação do Jardim Caíras. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi arrumar banco. Não havia dificuldade para servir. Se falasse para limpar o banheiro, era de prontidão. Só que parece que quando as pessoas vão crescendo, vão assumindo posição, vão assumindo cargo, se dizerem para elas, há dias eu disse, se os músicos, cantores que se intitulam como levita entendesse qual era a função do levita, eles jamais diriam isso, porque o levita no Antigo Testamento, ele era auxiliar do sacerdote, ele auxiliava o sacerdote no sacrifício. A hora que o sacerdote degolava o animal, espargia o sangue sobre o altar, colocava os pedaços dos animais, todos os restos que tinha, os levitas tinham a responsabilidade de limpar. Manda um músico limpar o banheiro hoje, pastor Leandro, o senhor vai ver o que o senhor vai receber.
a dificuldade que há no nosso coração em ser servos, irmãos, a primeira coisa que Pedro diria para mim e para você: eu quero despertar uma coisa em vocês não são estrela, vocês são servos. A segunda coisa, preste bem atenção, que ele diz no verso de número 2 e 3: graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o seu divino poder de em tudo que se diz a respeito da vida e da piedade. Novamente ele diz: pelo conhecimento daquele que vos chamou da sua glória para a sua vinda. Preste bem atenção, a segunda coisa que ele diz é a respeito da importância do conhecimento. A raiz etimológica da palavra conhecimento é entender com a razão, é compreender com a razão. Por isso a Bíblia diz que o Deus desse século, Deus de letra minúscula, o diabo, ele quer cegar o quê? O entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, para que eles não tenham a revelação pessoal de quem é Cristo, e revelando em Deus a pessoa do Pai. Então entenda uma coisa: conhecimento é entender com a razão. É muito mais do que saber uma ou duas palavras. É você ter a compreensão na sua razão realmente do que a palavra e a Bíblia está dizendo. Então entenda uma coisa: quando ele está dizendo aqui, é muito importante a gente compreender o porquê Pedro ele repete no verso 2 e 3 essa questão do conhecimento. Porque, irmãos, tem que haver um despertamento na igreja de Jesus em relação a crescer em conhecimento. Quando você vê a preocupação de Paulo com a igreja de Éfeso, ele fala para eles: olha, cresçamos em tudo, oração, na palavra, em maturidade. Por que a instrução dele é que cresçamos em tudo? Porque ele diz: porque se formos meninos, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Então a preocupação de Paulo é que houvesse maturidade, para que eles não fossem enganados. Então havia necessidade deles terem um pleno conhecimento em relação à verdade. Agora preste bem atenção, quando Pedro chega no capítulo 3 ainda da sua epístola que fizemos leitura, no verso 18 ele diz assim: antes pois, crescei na graça e no conhecimento. Graça está diretamente ligado à sua vida de oração, a sua vida de piedade, a sua vida de temor e a sua vida de intimidade, relacionamento com Deus. Mas conhecimento está totalmente ligado à aplicação de uma vida dedicada, debruçada, minuciosamente, cuidadosamente na leitura das Escrituras. A preocupação dele é que a igreja despertasse para crescer em conhecimento. Não é à toa que o escritor aos Hebreus ele diz assim: vocês já eram para ser mestre, mas ainda são meninos por conta da falta do conhecimento, pelo tempo decorrido que vocês já servem a Deus. Vocês ainda são meninos, já eram para ser mestre. A falta do conhecimento é um perigo muito grande, irmãos, porque a ignorância escraviza. Dr. Amos Alcott ele diz o seguinte: a doença do ignorante é ignorar a sua ignorância. A pessoa sabe que não sabe, mas acha que sabe. É um grande perigo. E eu provo biblicamente essa verdade para você. Oséias capítulo 4 verso 6, o texto que toda a igreja aqui conhece na ponta da língua. E o meu povo... Não, esse daí é 2 Crônicas 7,14. Oséias 4,6. E o meu povo é destruído por falta de conhecimento. A parte A, vamos lá para a parte B. Se Pedro tivesse aqui, Pedro ia falar: eu entendo porque Deus mandou despertar o conhecimento. Pedro ia dizer: eu entendo porque Oséias 4,6 na contemporânea diz assim: e o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E tu, ó sacerdote, que rejeitaste a minha lei e o conhecimento, eu também o rejeitarei, e rejeitarei ou me esquecerei dos seus filhos. Primeiro, qual é a causa da destruição do povo? A falta de conhecimento. Primeiro, a causa da destruição era a falta do conhecimento. Segundo,
A responsabilidade foi atribuída a quem? Ao sacerdote, aos líderes. Aos líderes, que às vezes em vez de pregar, de ensinar, fica enchendo linguiça e falando da vida dos outros. Nós não temos tempo para isso. E terceiro, a consequência de tudo isso, Deus disse: eu rejeitarei vocês como sacerdote, como ministros meus. Só que tem o porém, não parou por aí. Deus disse também: eu me esquecerei dos seus filhos. Dá para você entender a seriedade disso, irmãos? A seriedade disso, quando você pega Efésios capítulo 4, a partir do verso número 17 em diante, você vai ver ali a instrução de Paulo para aqueles irmãos sobre o perigo de ter o entendimento entenebrecido. Aí quando você vai para o capítulo 1 de Efésios, verso de número 16, você vê Paulo dizendo assim: eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, sejam esclarecidos, para que vocês tenham compreensão da verdade. E através disso vocês saibam qual é a vocação de vocês em Cristo Jesus. A irmã Toninha Miller, uma irmãzinha desse tamanhozinho, senhorinha, desde quando eu me converti no Caieiras, ela sempre vinha e dizia assim para mim: irmão Elinho, o saber não ocupa lugar, viu? Ela sempre dizia aquilo para mim: o saber não ocupa lugar. Até que eu entendi, né? Ela queria que eu lesse mesmo. Ela queria dizer para mim: ó, pode ler, lê todo dia. Se você ler hoje, amanhã tem lugar para você ler e aprender mais. Então entenda uma coisa, irmãos: nós precisamos crescer na graça, mas precisamos também crescer no conhecimento. Aí quando chega no verso 4, preste bem atenção. Pedro diz assim, ó: de modo ele que tendo nós grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos tornei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência do mundo. Se Pedro tivesse a oportunidade de apresentar um terceiro tópico para mim, para você, do que nós havíamos de despertar: primeiro, sermos servos do Senhor Jesus; segundo, crescer em conhecimento; e terceiro, sobre as preciosas promessas do Senhor Jesus. Eu vou ler para você aqui a definição de promessas. Promessa é o ato que alguém obriga-se a fazer por alguém em relação a algo futuro. Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa aqui? Eu estou te perguntando. Se você tem dúvida, quem tem promessa aqui? Você tem promessa? Sua casa tem promessa? Então deixa eu dar uma boa notícia para você. A Bíblia faz questão em dizer que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o abandonar, todavia diz o Senhor: eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Pode os seus amigos, pode os seus parentes, pode os seus líderes, pode os seus pastores te abandonar, mas o teu Deus está contigo. Ele está contigo, Ele está contigo. Ei, você tem promessa, sim ou não? Ei, Jesus, antes de subir ao céu, em Mateus 28:20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi Ele quem prometeu que estaria conosco. É na alegria, é na tristeza, é na luta, é na vitória. Você não está sozinho, aleluia. Você tem um Deus que assiste você nas suas dificuldades. Ei, as suas lutas não passam desapercebida diante do olhar do teu Deus. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, mas também contemplando os bons. Os olhos do Senhor estão focados em você, assistindo você nas suas batalhas, assistindo você nas suas lutas. Você não está sozinho. Eu gosto muito que quando Deus dá uma promessa a Josué, Moisés morre, Deus chama Josué e diz assim: Josué, o meu servo Moisés é morto, e você fará este povo herdar a terra que eu tenho prometido. Josué, aonde você pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Ei, se fosse até aqui, ele entenderia que para ele existia uma missão, sim ou não? Só que Deus dá uma promessa para ele dizendo assim: só que teu porém, Josué, assim como eu fui com Moisés, assim eu também serei contigo.
assim como eu fui com Moisés, assim eu também serei contigo. E o Deus de Moisés, de Josué está aqui, Ele está aqui para também ser contigo. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. É tempo de despertar do sono espiritual. É tempo de você entender que Deus deu promessa para você. Pastor, por que é tão difícil, pastor? Porque o diabo sabe que você tem promessa. Então novamente eu vou perguntar: quem tem promessa aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você: não troque a promessa de Deus por uma proposta do diabo, por mais sedutora e atraente que ela seja. Não troque a promessa de Deus por uma proposta do diabo. Deus tinha promessa na vida de José, então ele vem com uma proposta na mulher de Potifar, dizendo: deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo. José não aceitou a proposta, porque ele sabia que tinha promessa para ele. Oh, aleluia! Quem tem promessa não pode ceder a proposta do diabo, por mais sedutora, por mais atraente que ela seja, mesmo que ela encha os teus olhos, mesmo que ela roube o teu sono, mesmo que ela perturbe a tua mente. Não troque as promessas de Deus pelas propostas do diabo. Ele apresenta a Jesus, se apresenta a Jesus depois de 40 dias orando e jejuando. Jesus estava com fome, necessidade física, e ele apresenta-se diante de Jesus em uma oportunidade, e apresenta a ele uma proposta para uma saída daquela fome, dizendo: ei, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães. Jesus não cede à proposta de Satanás, porque ele sabia que ele estava debaixo de promessa. Você está debaixo de promessa, tua casa está debaixo de promessa, teus filhos estão debaixo de promessa, teu ministério está debaixo de promessa. Então não troque a promessa de Deus por uma proposta de Satanás. Como é bom quando você lê a Bíblia, e a Bíblia apresenta para você o quanto de promessa Deus tem para mim e para você. Eu vou citar um texto e eu quero ver a sua empolgação em relação a essa promessa. Eu não sei qual é a sua expectativa em relação a essas verdades que eu vou citar aos seus ouvidos, mas João 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, mas eu vou e vou preparar lugar, mas eu voltarei e os buscarei para mim, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Aquele que subiu prometeu que também voltará. Oh, aleluia! Ele nos deu uma promessa, igreja. Jesus prometeu: eu vou, mas eu vou preparar lugar, e depois eu voltarei e vos buscarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Oh, aleluia, aleluia. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. A maior expectativa da igreja, da noiva, é o encontro com o noivo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não virá. Não, Jesus não virá. É a igreja que vai subir. Jesus não virá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, a Bíblia nos diz assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, porque de maneira alguma nós que estamos vivos precederemos aqueles que dormem. Mas ao estrongir, ao ressoar
da última trombeta, a voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro dele nos ares. Oh, glória seja dada a Deus. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, mas eu almejo por esse dia, ao estrongir da última trombeta. Oh, aleluia. Oh, que você saia daqui com seus ouvidos espirituais desobstruídos, para que você ouça a trombeta naquele grande dia. Quem aguarda a volta do Senhor aí? Você está como aquela virgem cheia de azeite, ou você está com a botija vazia? Se você está com a botija vazia, você vem no lugar certo. Oh, aleluia. Oh, glória seja dada a Deus. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Ei, a Bíblia diz em Coríntios que nele, em Jesus, nele está o sim, e nele também o amém, porque é Ele quem promete, é Ele quem cumpre. Então descansa, meu irmão, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu salvar a tua casa. Descansa no Senhor, porque Ele é fiel. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Há dias atrás Deus deu uma palavra na igreja, que às vezes você está orando e parece que não está acontecendo nada. Você está orando aqui, mas Deus está trabalhando lá. Deus está trabalhando, está mudando as peças do lugar. Oh, aleluia. Quem sabe não é hoje, quem sabe não é hoje que as coisas começarão a mudar. Aquele filho rebelde, ei, aquele marido alcoólatra, você tem promessa, então descansa no teu Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Se Pedro voltasse e dissesse assim: eu vou apresentar para vocês o quarto tópico da minha exortação, querendo despertar vocês, porque foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse no verso 13: ó, eu tenho por justo, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, nesse corpo, eu quero despertar-vos-ei com muitas admoestações. A quarta admoestações que Pedro ia dizer está lá no verso 20 e 21, dizendo assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos falaram da parte de irmão. Se ele fosse falar para mim, para você hoje, o que nós precisamos nos despertar para estar atento a respeito das falsas profecias? É o que ele está explicando ali, a respeito das falsas profecias. Irmãos, se tem um dos dons espirituais que a igreja precisa buscar muito mais, com muito mais intensidade do que o de línguas, é o discernimento de espírito. É a compreensão do reino espiritual, para você discernir essas coisas, para você compreender essas coisas. Ele disse: olha, nenhuma profecia de particular interpretação, não é de profeta nenhum, não é de pastor nenhum, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O próprio Deus libera a palavra sobre a vida do profeta, e o profeta, movido pela ação do Espírito, libera a palavra profética. Entenda uma coisa: há um perigo muito grande em relação a isso. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20, ele dá uma instrução dizendo o seguinte: não desprezeis as profecias. Não despreze a profecia. Alguém vem liberar uma palavra para você, ouça aquela profecia. Só que o verso 21 é a cereja do bolo. Olha, os irmãos estão lá? Olha o verso 21. O verso 20, põe o verso 20 de novo aí. Olha lá: não desprezei as
profecias, veio alguém entregar uma mensagem para você, ouça. Só que a cereja do bolo é o verso 21. Olha lá o verso 21. Examine tudo e retém. Deixa eu dizer uma coisa para você: reter o bem não é sair falando amém para tudo. Se tem uma coisa que a igreja precisa ser despertada, por que há necessidade do conhecimento urgente e gritante no seio da igreja? Porque a igreja anda falando amém para tudo, anda engolindo tudo goela abaixo, o que os profetas, que na verdade não profetizam, e nós vamos ver isso com base bíblica, e às vezes as pessoas vão dizendo amém para tudo. Ouvido um testemunho do pastor Silas Malafaia dizendo que uma prima dele ficou sabendo que havia um profeta lá do Rio de Janeiro, e ela disse: vou lá ouvir esse profeta, vou lá, quem sabe esse profeta não tem uma mensagem para mim. E ela lavou a louça, lavou tudo rapidinho, e ela fazendo as faxinas da casa, pastor Leandro, ela acabou tirando a aliança para fazer algumas faxinas lá, e de repente o profeta estava lá, chamando todo mundo: vem para a profecia, vem. Daqui a pouco a prima do Malafaia entrou na fila: vamos ver o que esse profeta tem para mim. Na hora que ela vem assim, ele olha para ela e diz: eita mulher, acalma o teu coração, porque o teu varão já está preparado. Mulher casada, mãe de 5 filhos. Por que, pastor Elinho? Porque quem procura, acha. Está assim de gente procurando profetada. Ah, tem uma profecia ali, vai. Tem uma profecia lá. Sabe por quê, irmãos? A maioria dessas pessoas ficam atrás dessas profetadas porque não consegue se dedicar à Bíblia. A maior profecia é a palavra de Deus. Você quer que Deus fala para você? Dobra o seu joelho, entra no teu quarto e Deus vai falar com você através da palavra. É através da palavra. A maior profecia é a palavra de Deus. Retém o que é bom. Ouça, examine. Camarada veio até você, liberar a palavra até você. Examine, ouça. Não saia falando amém para tudo. O problema, irmãos, que tem muita gente entrando em prova, em situação, porque não conhece Bíblia. A Bíblia nos orienta para não falar amém para tudo. A Bíblia nos orienta para examinar e reter o que é bom para você. E às vezes aparece o profeta do caos, dizendo: olha, assim diz o Senhor, sua vida vai virar um rebuliço. Eis que eu estou vendo uma tempestade na sua vida. E você fala amém, amém. Daqui a pouco começa-se o seu casamento, a vida dos seus filhos, começa uma bagunça na sua vida. Toma muito cuidado, meu irmão. A Bíblia nos orienta a não desprezar as profecias, mas nos ensina a examinar. O que é examinar? É dedicar atenção minuciosamente, cuidadosamente àquilo que está sendo falado. Há um perigo muito grande. 3 coisas quando se trata da questão das falsas profecias, nós precisamos tomar cuidado. Primeira pergunta que nós temos que fazer: quem é o profeta? Eu conheço? Não, não conheço. Você conhece? Não, eu conheço. É um homem de Deus, um homem de oração. Segunda coisa: como é a vida desse profeta? Não, eu não o conheço, mas eu já ouvi que ele é homem de oração. Eu já ouvi que é uma mulher de Deus. Não, eu não o conheço e nunca ouvi falar. Terceiro, qual é a base da sua profecia? Porque nós acabamos de fazer leitura no verso 20 e 21. A profecia não é de particular interpretação, ela não é de profeta. A profecia ela tem que ter base, e a base da profecia é o quê? É o quê? As escrituras sagradas. Tem base das escrituras. Porque, irmãos, às vezes são umas mensagens que eu não sei de onde que vem umas profecias. Só que a instrução de Pedro para a igreja é: desperta, meus irmãos, desperta, toma cuidado com as falsas profecias. Você conhece alguém que saiu da igreja por causa de uma profecia que não se cumpriu? Você conhece alguém que abandonou a fé, que tem a vida hoje toda destruída por causa de um monte de profetada? Eu conheço várias pessoas. Um dia uma profetisa veio até mim e diziam que era uma grande mulher, uma grande profetisa, e eu ainda jovem, passando uma das piores fases da minha vida. 7 meses que eu tinha me convertido, em processo de libertação, dado um derrame de tronco na minha mãe, e de repente uma profetisa inventou lá, através de uma pessoa, de querer vir profetizar na minha vida. E ela começou a profetizar que eu ia ser um dos maiores cantores, que eu ia para o Brasil, eu ia não sei para lá. Falei, graças a Deus que ela acertou longe.
que Deus tinha para mim era o ministério do ensino, era a palavra. Graças a Deus, irmão. Só que se eu ficasse apegado naquilo, eu seria um crente frustrado. Porque se eu cantar, irmão, você corre. Você está entendendo? Só que às vezes a pessoa fica apegada naquilo. Eu vou ser cantor, eu vou ser cantor, eu vou ser cantor, eu vou ser cantor. Um dia um pastor veio assim: pastor Elinho, eu já estou vendo você voando de avião para a África. Falei: se for da vontade de Deus, amém. Mas minha África está aqui, ó, na rua da minha casa. Minha África está aqui, ó, na esquina da minha casa. É engraçado, irmão, que os crentes de hoje querem fazer missão transcultural, mas não faz nem missão cultural. Não evangeliza nem dentro da sua casa, em Jerusalém. Não evangeliza nem entre os seus, em Samaria, da vizinhança, nem em Judéia, na região circunvizinha. Não evangeliza nenhum trabalho. Diz: eu tenho um chamado para as missões na África. Meu irmão, você não faz nem missão nacional, cultural, você quer fazer transcultural. Faz isso não, toma cuidado com essas profecias. Preste bem atenção. Preste bem atenção nisso daqui, que é muito sério. A palavra de Deus é a maior profecia. E um perigo, irmãos, muito grande é a questão da confirmação. Quantos crentes você vê que vive atrás aí de confirmação? De confirmação: não, eu vou lá porque afinal de contas eu preciso de uma confirmação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus falou, você não precisa ir ouvir a voz do homem. Por que as pessoas ficam correndo para lá e para cá atrás de uma confirmação? Eu provo para você na Bíblia o porquê. Porque não conhecem a voz de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10. No mundo há muitas vozes, cada uma delas tem o seu significado. Existe a voz do pastor e da pastora. Se o pastor e a pastora estivessem do lado de trás dessa parede e eles começassem a falar, a igreja do São Manuel conseguiria discernir que é os pastores? Sim ou não? Se o seu pai, a sua mãe chamasse você pelo nome lá no portão, começasse a gritar o seu nome, você diria: minha mãe. Você conhece a voz da mãe, sim ou não? Do pai, sim ou não? Do marido, sim ou não? Porque no mundo há muitas vozes, cada uma delas tem o seu significado. O problema é que a maioria dos crentes conhece a voz do pai, do pastor, da mãe, mas não conhece a voz de Deus. E quando não conhece a voz de Deus, ficam que nem doido atrás de profecia para ouvir confirmação. Você pediu para Deus falar, não pediu? Então receba que é de graça. E vai dando glória. E vai dando aleluia. Porque agora, irmãos, eu vou entrar num assunto que a minha mulher disse para mim: eu não acredito que você vai falar nisso. Eu disse assim para ela, hoje terminando a mensagem, já vinha orando, me preparando. Na hora que eu estava na mesa, eu disse assim: não sei por que o senhor faz isso comigo. Por que o senhor dá essas mensagens justo para mim, esse tipo? Por que junto comigo o senhor vai dar essa mensagem? E ela disse: eu não acredito que você vai falar. Não tem jeito. Eu já tentei fugir, mas não tem jeito. Não tem jeito, meus irmãos. Eu preciso entregar esse recado. Se Pedro viesse aqui e dissesse assim: a quinta coisa, o quinto tópico que eu tenho para falar para despertar vocês. Qual foi o primeiro? Ixi, meu Deus do céu. Irmãos, vocês estão deixando eu preocupado. Qual foi o primeiro? Eu estou entendendo, pastor Leandro, o porquê Deus moveu vocês aí nessa campanha. Qual foi o primeiro? Servo. Segundo, conhecimento. Terceiro, promessas. O quarto, falsas profecias. E a quinta, o perigo dos falsos profetas e dos falsos mestres. Aonde está isso, pastor Elinho? Continuando, estou fazendo leitura só do que Pedro queria admoestar os irmãos. Capítulo 2, verso 1. A instrução dele para despertar os irmãos com essas admoestações. Capítulo 2, verso 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos mestres. Agora preste atenção nisso. Qual a função deles? Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. A quinta coisa que Pedro ia falar, irmãos, eu quero despertar vocês sobre a questão dos falsos profetas e dos falsos mestres. Aqueles que irão entrar no seio da igreja, introduzindo no meio da igreja heresias.
O que é a heresia? É o erro doutrinário, é o desvio da verdade. Por que a profecia não é de particular interpretação do homem? Porque um texto fora de contexto, contexto são os versos que vêm antes ou depois. Não se pode isolar um texto e interpretá-lo sem apresentar os contextos. É a lei da hermenêutica. E quando se tira um texto e o isola, sem respeitar os contextos, se torna um pretexto para uma heresia. E Pedro está dizendo: toma cuidado, igreja, toma cuidado, porque eles vão aparecer no meio de vós. Os falsos profetas vão estar no meio de vocês, os falsos mestres vão estar no meio de vocês, e eles querem só uma coisa: introduzir no meio da igreja as suas heresias destruidoras. Destruidoras. Vamos lá, preste bem atenção. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Primeira coisa que os falsos profetas e os falsos mestres da nossa geração se utilizam: amuletos religiosos. Os amuletos religiosos. A toalhinha ungida, copinho de água, cajado de Moisés, caneta ungida, rosa ungida. Agora preste bem atenção, e eu vou provar biblicamente isso para você. Preste bem atenção. O texto diz, de Romanos 10, 17, que a fé vem pelo, e o ouvir pela. Quanto mais eu me debruço as escrituras, mais é produzido, gerado em mim, fé pura, viva, genuína e autêntica. Quanto mais eu venho no culto e ouço o meu pastor e a minha pastora, é produzido em mim fé viva, pura, genuína e autêntica. O que produz fé em mim e você é a palavra. Repita comigo: só os homens agora as mulheres, para ensinar eles, o que produz fé em nós é a palavra. Só que os falsos profetas da nossa geração se utilizam dos amuletos e de um argumento que você já ouviu falar: não, pastor, mas essa toalhinha é apenas um veículo de fé. Isso aqui é apenas um veículo de fé. Na verdade, eles estão dizendo o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, é insuficiente para produzir a fé que eu preciso, que eu necessito para receber um milagre. Então eu preciso de alguma coisa para mim pegar, para mim crer, algum amuleto, sabe? Eu necessito disso. A instrução de Pedro é: meus irmãos, tomem cuidado, porque os falsos profetas, eles vão estar no meio de vós, os falsos mestres vão estar no meio de vós, e tome cuidado, porque eles vão introduzir no meio de vocês essas heresias destruidoras. Irmãos, se nós não nos atentarmos para essa verdade e termos o conhecimento dessa verdade, a gente cai nessas heresias. Quem é liberto aqui? Diga amém. Você é liberto? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ver mesmo se realmente você é liberto. Vamos ver biblicamente. Olha lá, a preocupação em relação a isso. Irmãos, infelizmente, se você for na internet, você vai ver esse vídeo. Infelizmente, um bispo muito conhecido, está na internet, você vê lá, dizendo assim: porque um demônio se manifestou. Você vai ver, está lá na internet. Se manifestou. Minha esposa fica maluca, mas eu não aguento essas coisas. É a palavra, irmão. Eu não posso ver a igreja sofrendo na mão dessa situação aí e me calar, não. Dizendo assim: um demônio se manifestou, mas ele não saiu no nome de Jesus. Eu precisei de alguma coisa a mais.
Você está achando que eu estou mentindo? Vai lá, o Bispo Jadson da Universal. Já vou dar o nome logo, endereço para você. Você vê que eu não estou de brincadeira não. Dizendo que o nome de Jesus não é suficiente para expulsar demônio. Dizendo, o nome de Jesus, no nome de Jesus o demônio não saiu não. Eu precisei de alguma coisa a mais para aquele demônio sair. Irmãos, o nome de Jesus é sobre todo nome. Irmão, eu já vi muitos demônios, já presenciei, já participei de muitas libertações, de legiões e legiões de demônio. E ter que sair no nome de Jesus, ter que bater retirada no nome de Jesus, não precisar nada de amuleto não, nada dessas coisas não. E olha como isso é sério. O cajado de Moisés, você quer uma vitória, você tem que ter o cajado ungido. Porque com o cajado ungido, você vai tocar, as portas vai abrir. Não, irmãos, a Bíblia diz que quem abre porta é Jesus. E a porta que ele abre ninguém fecha. E a porta que ele fecha ninguém abre. Quem abre porta é Jesus, não é cajado ungido. Só que a falta do conhecimento faz a pessoa pegar o cajado e ainda ficar batendo. Abre, 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 abre. Não vai abrir nada, meu irmão. Segunda coisa, o copinho de água. É engraçado, né? É engraçado que a igreja evangélica é muito boa para criticar a água benta dos católicos, mas tem um monte de crente tomando água ungida. É muito boa, a água do católico a água benta do católico critica, mas estão com um monte de copinho de água ungida na frente da televisão, até faz a reza benta. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. João capítulo 7, verso 37. No último dia da festa, Jesus se pôs de pé e disse: olha, aquele que tem sede, vem a mim e beba da água que eu lhe der, porque a água que eu lhe der fará dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Você não precisa de copinho de água não, você precisa ter a fonte da água viva, o próprio Cristo vivo e ressurreto dentro de você. Ô Pedro, qual é a admoestação para nos despertar, Pedro? Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres. Mas Pedro, não pode falar disso. Não pode, deve. Estou contigo, Pedro. Continuando, a toalhinha ungida. Não, pastor, mas lá em Atos 19 diz que Paulo lá, deixa eu dizer uma coisa para você, por isso que é o perigo, irmãos. Um texto fora de contexto se torna um pretexto. O texto faz questão em dizer o seguinte, Atos capítulo 19, ali a partir do verso 12 diz assim: e os aventais de Paulo eram levados. No grego essa palavra levado era arrancado com força. Paulo nunca fez campanha de toalha ungida. A Bíblia diz que as pessoas vinham de outro lugar e eles pegavam os aventais de Paulo e levavam. Paulo nunca distribuiu. Porque uma manifestação não pode virar uma doutrina. Porque se virasse uma doutrina, é o perigo, irmãos, que a gente vê hoje na internet. Os irmãos já viu a unção do cuspe santo na internet. Quem já viu? O irmão pastor vai lá, enche o copo de água e dá a unção do cuspe santo. E vem um membro lá na frente lá e recebe uma cuspida na cara. Sabe por quê? Porque ele diz que Jesus ele cuspiu e fez o lodinho. Aí a gente vê, irmãos, que uma manifestação acabou virando uma doutrina. É isso que estão fazendo aí. Só que se nós não tivermos o conhecimento, essas coisas vão pegar a gente também. E a gente vai achar que tudo isso é bíblico. Outra coisa, o sal grosso. Irmão, Jesus ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Pastor, mas não pode pisar no sal. Não, irmão, sal é para picanha. Vai dando glória aí, ó. Vai dando glória aí, sal para aquela picanha que Deus já preparou. Eu não sou Lula não, mas Deus vai te abençoar, você vai comer picanha. Ô glória, tu tem promessa, aleluia. Ô glória a Deus, que negócio de pisar em sal grosso, rapaz. Se Pedro tivesse aqui, Pedro ia falar: Jesus. Onde que esse povo aprendeu isso? Foi Pedro quem mandou falar isso, irmão. Outra coisa, a rosa ungida. A rosa ungida é para levá-la na sua casa, porque ela vai tirar todo o mal. Irmão, as pessoas não conhecem o Salmo 91, verso 10. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará na tua tarde, na sua casa, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles não conhecem que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então preciso de uma rosa ungida. Agora, por que eu perguntei quem foi liberto? Todo mundo disse sim. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando eu e você não era crente, quando a gente não era cristão, quando a gente não era liberto, muitas casas chegava na casa, tinha o quê? Uma ferradura. Veja bem, a ferradura, irmãos, naquela época,
A ferradura, ela era para atrair a sorte, mas para afastar as más energias. Quem já teve ferradura na porta de casa? Tem problema não, irmão? Você nasceu de novo. Olha lá, olha lá, olha lá. Você está vendo, irmão? Graças a Deus é um novo homem, não precisa mais de ferradura não. Outra coisa, o pezinho de coelho, chaveirinho, pezinho de coelho. Quem já teve pezinho de coelho aqui? Pezinho de coelho no chaveirinho do carro, pezinho de coelho, sabe por quê? Porque eles acreditam que era um amuleto da prosperidade. Outra coisa, muitas pessoas tinham na sua casa, na garagem, uma planta chamada Comigo Ninguém Pode. Porque comigo ninguém pode, afastava a inveja e os mal olhar. Cadê as mulheres? Quem já teve comigo ninguém pode lá na sua casa? Ah lá, ô pastor, já teve, pastor? Aleluia, pastor. Espada de São Jorge. Irmão, a espada de São Jorge dizia que trazia proteção, mas afastava o mal negativo. Na minha casa tinha espada de São Jorge, mas quando fazia molecagem, a mãe ela cortava eu no lombo. Ó aqui, espada de São Jorge no lombo dos meninos levados. Era para isso, arrancava até o espírito ruim. Arrancava até o espírito ruim com a espada de São Jorge. Olha lá. Outra coisa, irmãos, outra coisa. Fazer figuinha. Os irmãos lembram? Qual que era o significado? Eu estou torcendo para dar certo. Eu vou fazer uma figuinha. Esse emprego, essa porta, uma figuinha. Você já fez bastante, né, irmão? Mas hoje você está liberto. Hoje João 8,32 é uma verdade na sua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis. Oh, glória a Deus. Esse é um povo livre, é um povo liberto. Ô Pedro, tem mais algumas admoestações aqui, Pedro? Irmãos, tem. Só que o meu horário já estourou. Meu horário já estourou. Mas essa aí foi para despertar eu e você. Foi para despertar eu e você, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque não dá para aceitar essas falsas profecias. Não dá para aceitar esses falsos profetas. Não dá, irmãos. Não dá, não tem como. Um homem e mulher que conhece Bíblia. Não tem jeito. Pastor Elinho, fala para mim da caneta ungida. A caneta ungida é uma falta de responsabilidade desses homens aí. Sabe por quê? Olha, pega a caneta ungida, assina um checão lá. Assina um checão. Aí cai lá no banco lá que a Rita está trabalhando. BV, breve voltará, não tem saldo. Ô pastor, mas foi com a caneta ungida. Foi, mas não tinha saldo, varão. Não tinha saldo. Breve voltará. Aí o que acontece? Mas a caneta era ungida, pastor. A caneta era ungida, mas não tinha responsabilidade, rapaz. Não tinha saldo. Vai soltar o voador? Aí o Pedrão diz: eu só estou fazendo o quê? Despertando vocês. O Pedrão, faz de conta que o Pedrão está aqui. O Pedrão, o que você veio fazer aí, Pedrão? Eu vim despertar os irmãos. Você pode se colocar de pé? Você pode se colocar de pé? Não pega o pastor Elinho na curva ali não. Sabe o que eu vim fazer? Eu só vim transmitir o que Pedro escreveu. Você entendeu, né? Eu só vim transmitir o que Pedro falou. Só isso, irmão Américo. Só vim transmitir o que Pedro falou, irmão Denis. Só o que está escrito no capítulo 1, no capítulo 2. Só que não dá, eu só li o verso 1. Eu cheguei no 5, mas eu só li o verso 1 e o 2 do capítulo 2. Não deu para continuar. E o capítulo 3 também não dá. Mas eu creio que você entendeu, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa foi a palavra que o Senhor me deu para trazer um despertamento em relação àquilo que o Senhor estava preocupado. Coisas que o Senhor estava preocupado e colocou no coração de Pedro, para Pedro escrever e transmitir ao coração daquele povo, meu Pai. A importância deles entenderem, Senhor, e se despertarem para serem servos, que nem diz o pastor Josué Gonçalves: aquele que não vive para servir, também não serve para viver. Senhor, nós queremos ser servos, Pai. Servos, que o título maior em nós não seja de pastores, de obreiros, de cantores, de pregadores, de diáconos, não. Que o título maior seja servo de Jesus Cristo. Meu Pai, que nós possamos ter o desejo de crescer a cada dia mais no conhecimento da Tua palavra, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina,
que nós possamos atingir o ápice da maturidade, assim como disse Paulo em 1 Coríntios 13, quando eu era menino eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando eu cresci, maturidade, eu parei com todas essas coisas de menino. Oh Senhor, nos ajuda, Pai, a permanecer nas promessas e não aceitar a proposta de Satanás. Senhor, nos ajuda a discernir as falsas profecias, Senhor. Senhor, não nos deixe cair no conto, Senhor, e no engodo dos falsos profetas e falsos mestres que querem introduzir no seio da igreja heresias destruidoras que estão acabando o café, estão desanimando muita gente. Senhor, eu nunca vi tanta gente com a mente tão perturbada como, Senhor, num período desse, aonde há tanto questionamento entre um dizendo: eu sou armeniano, eu sou calvinista, eu sou armeniano. Não, eu lembro Paulo dizendo: não, Apolo plantou, Paulo regou, mas é Cristo quem deu o crescimento. Todos nós fomos chamados para contribuir no reino de Deus. Se perguntarem para você, você é armeniano ou calvinista, você diz: não, eu sou servo de Deus, servo de Cristo. Recamanagasuri mianda labashuri bicanda labacai, remanda labasuri miande camanagasubi de ca, remana desperta mais o coração, meu Pai, traz o despertamento. Campanha movendo, Senhor, no meio da igreja. Então traga o despertamento. Amém. Passo a palavra. Aguentou o pique do Hélio? Glória a Deus. Você pediu para Deus falar, Deus continua falando, amém? Amém? E espero que você esteja despertado. Mas vem mais, se você não acordou ainda, Deus vai continuar te chacoalhando até você acordar e entender que é tempo de despertarmos do sono, a Bíblia diz. Então é tempo de você estar despertado. Eu sei que essa palavra vai ficar ecoando dentro do seu coração, e nós vamos para casa com essa palavra ardendo em nós. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa palavra, pela vida dos teus filhos aqui, Pai. Cada um que saiu da sua casa para ouvir, Pai, a tua voz, Pai. Continua falando em nossos corações, Pai. Eu sei que amanhã tem mais da tua voz, e o Senhor vai continuar falando, Pai, conosco aqui, Pai. Despede o teu povo na santa paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre cada um agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.